Começou, hein? Alô, alô, sejam bem-vindos aqui. Mais um Telefonemas Expresso, praticamente, aqui no calor dos eventos, dos acontecimentos. Essa aqui é aqui hoje. Eu sou o Vinícius Félix, né? Aliás, bom saber. Telefonemas, nosso podcast de bate-papo. E hoje eu tô aqui com a Sabrina Aquino, que vocês já devem conhecer de episódios anteriores. A Sabrina colou aqui para contar a história dela. E quem se lembra, ou quem não se lembra, vou relembrar aqui. Naquele episódio a gente falou: tem o Gabriel Boric, né? Que fala, né? Eu tenho. Boric, Boric. Ela falou assim: o Gabriel pode levar aqui no Chile, né? A Sabrina tá aí no Chile, é uma brasileira no Chile. E a gente, tomara, né? Tava distante ainda da eleição, tinha acabado de ganhar as prévias, ia pro primeiro turno, aí depois teve o segundo turno, teve toda uma questão. Meses depois aqui estamos celebrando a vitória, né, Sabrina? Por favor, conte pra gente como que foi essa é emoção, assim, verdade. deu certo, né? Deu certo. Assim, muita luta. Bom, eu vou me apresentar rapidamente para o pessoal aí que Por não me favor. conhece. Eu sou Sabrina Aquino, eu sou mineira, brasileira, vivo em Valparaíso, vivo há 11 anos no Chile, sou formada em História Social. Sou também encarregada da Comissão de Relações Internacionais do Partido Convergência Social, partido do Gabriel Boric. Militante também de Convergência, militante do Frente Amplio chileno, militante fundadora do Partido Convergência Social, enfim, é isso. E feminista, obviamente. É isso. Como que foi a vitória, assim? Porque tava pau a pau, né? Vocês chegaram a temer uma derrota. Como que foi esse clima do dia da eleição, assim? E aí toda a questão do apagão que teve de transporte. Foi um dia muito tenso. Sim, o que acontece? Nas prévias, no processo de campanha do primeiro turno, o Gabriel vinha como a figura, não de preferência, mas assim, no Chile, quando você faz um processo de primárias, aquele partido as colisões que colocam primárias, né, os seus candidatos para disputar primárias, existe assim uns indícios, né, que já colocam aquelas pessoas e aqueles candidatos ali como favoritos ou pessoas que já estão descartados do que vá para a segunda ronda ou não vai, enfim. E quando se faz primárias aqui no Chile, até pouco tempo atrás, né, o ganhador dessas primárias, o que mais recebe votos nessa primária, normalmente era o vencedor de La Moneda. Mas hoje, agora, depois de 2019, o cenário político no Chile está muito volátil, né, muito cambiante e tudo. Então, esses critérios e essas pontuações já não servem mais para a gente poder olhar como indicador do que vai ser ou não vai ser um prognóstico lá para frente. Certo. Então, mas de qualquer forma, a gente não joga fora os indicadores, a gente usa esses indicadores para se orientar, mas infelizmente, como estava muito volúvel esse cenário, aí a gente não tinha uma certeza de como estava. E essa eleição teve uma particularidade que competia com o Boric na primeira volta, com o Boric, um candidato que se inscreveu para a eleição de forma online, né, que é o Franco Parisi, que estava nos Estados Unidos, não podia aterrissar no Chile, porque era um devedor de pensão alimentícia e também tinha alguns problemas, outros problemas mais com a justiça brasileira. Então, chilena. Assim, o nosso sistema eleitoral deixou ele concorrer para presidente da República, porque, né, isso não era nada, ser um cara praticamente fugitivo da justiça do seu próprio país, pode muito bem concorrer para ser presidente do Chile, por que não? Enfim, então essa eleição acontece dentro de um cenário também muito importante e histórico, que é
ao processo constituinte, né? Então, tem esses elementos todos aí. E foram uma série de acontecimentos que trouxe uma disputa muito complicada e muito difícil de ler o cenário, porque sim, acontecia várias coisas ao mesmo tempo. O candidato da direita da situação, né, do governo Pinheira, o candidato do governo Pinheira, que era Sebastián Sichel, ele teve denúncias de corrupção no meio da campanha, enfim, boicotaram a campanha dele, e a direita, que se diz a direita moderada, republicana, que é essa direita que está no poder hoje ainda, né, do Pinheira, tirou o piso do Sichel e começou a inclinar-se para apoiar o José Antônio Cast, que era o candidato da ultradireita, né? Então, Bolsonaro daí. Exato. Então, na verdade, era esse cenário de areia movediça. Todo dia acontecia uma coisa diferente. Todo dia uma coisa que fazia com que os prognósticos fossem assim mudando todo o tempo. Então, essa preferência no Boric que foi assim, tivemos essa leitura até um certo ponto da campanha, ela se sumaçou quando foi chegando perto da eleição. E porque o Castro foi crescendo muito, foi ganhando muito apoio, todo o apoio da direita concentrada na colisão da direita tirou o piso do candidato deles, que ganhou a primária, para dar apoio a um candidato que não foi às primárias. Pegou então, um dinheiro forte ali. Não só dinheiro, mas também o apoio, né? O apoio partidário que ele não tinha. E de coalizão, ele ia sozinho. No Chile, para você marcar pauta e para você conseguir inclusive, eleger congressistas, você tem que estar dentro de uma lista de coalizão, senão você não emplaca, né? E foi isso que aconteceu. Então, quando chegou o dia das eleições, foi realmente uma surpresa, pegou muita gente de surpresa. A gente que está em certos cargos dentro do partido e tem algumas informações, não pegou tanto de surpresa, mas claramente foi um baque, assim, porém a gente saiu para jogo logo, não ficou chorando não, entendeu? Beleza, vamos para cima, porque tem que correr atrás de prejuízo. Então, e foi assim, nesse meio tempo, quando saíram os resultados e vimos, e assim, constatamos, né, que a população chilena não saiu para votar, que o índice de sufrágio caiu ainda mais, né, devido a uma série de fatores que a gente já tinha conversado aqui. O Chile é um país onde o voto não é obrigatório, né, a questão de politização muito extenso, né? Muito extenso, e não só isso também, existe várias questões várias questões de classe mesmo que dificulta. A gente vê que a comuna Vitacura, Barnechea, Las Condes tem um alto índice de votação, né? Assim, na época do plebiscito, 70% da comuna, dessas 3 comunas que concentram o maior PIB do país, sai para votar em seus 70%. E as comunas La Pintana, que são as partes mais pobres, marginalizadas
Santiago, o índice de votação era 19%, 30%. Então, assim, a população pobre não vota. Por quê? Porque elas não sentem que aquelas pessoas que estão no Congresso, que estão na política, materializa as reais necessidades que elas têm, e com razão, né? Então elas veem essa política e essa elite política de uma outra vereda, de um outro lado, né? Então não interessa participar da política dessa forma, indo a votar, porque não muda nada para a vida deles, quem entra e quem sai. Até pouco tempo, né? Então, depois do estalido social, isso muda um pouco. Só que, quando a gente sai desse processo de eleição da Constituinte e das municipalidades, né? E vai para um processo de renovação do Congresso e também do Executivo Nacional, também não convoca, né? Não convocou. Porque também as campanhas... Parece a parte final de uma execução que estava dando certo, né? Como que não mexe com as pessoas, né? Também teve muita campanha do terror envolvida, né? Essa coisa do Chilezuela, do Partido Comunista. A gente conhece. Que aí no Brasil, né, nós estamos muito familiarizados com isso, e teve muita campanha do terror, um medo, né, foi instaurado o medo na população, então isso contribuiu também. Além disso, de fato, a campanha do Boric na primeira volta foi uma campanha muito ruim, assim, no sentido de convocar maiorias. Não convocou, sabe? Foi uma campanha voltada foi um erro de estratégia de uma campanha voltada para um sujeito de cidadão médio, progressista, né? Não no programa. A linha do programa está e é muito boa. Só que o discurso, porque uma coisa é o que você coloca como a carta de intenção do programa, outra coisa é como você comunica isso na campanha, né? Nas redes sociais, na franja, no horário de propaganda eleitoral, nos debates. Outra coisa é como você comunica. Então, a forma de comunicar esse programa não foi acertada, né? Então, e aí a gente teve esse problema, não convocou maiorias, faltou encher essa candidatura de povo, na verdade, né? Do povo no sentido de popular mesmo, no sentido da classe trabalhadora, né? E a população precisava ver sua cara ali estampada naquele programa. Então, quando a gente sai para a segunda volta e com uma diferença de 2 pontos, a gente olha, não, aqui a gente tem que correr atrás do prejuízo, porque a direita no Chile nunca ultrapassou mais, assim, normalmente não ultrapassa mais de 36% de votação. Então, se agora a gente não trabalha para aumentar 1 milhão de votos, para a gente passar essa quantidade de votos da direita e da extrema-direita unificada, nós vamos perder, nós corremos sério risco de perder. Então, a segunda volta foi uma campanha mais convocante, com mais apelo popular, escutando mais os apelos da cidadania, no sentido de segurança, migração, vivenda digna, todas as demandas também que foram levantadas em outubro de 2019, que é o fim da Previdência Social privatizada, o fim da privatização da água, saúde pública universal, todas essas coisas que já estavam no nosso programa, que foi repercutido a nível mundial
com o estalido social, mas são demandas históricas do movimento social no Chile, né? Então, não é inventar a roda, é ter uma conexão mais próxima com a sociedade chilena, a classe trabalhadora chilena, com que eles estavam reivindicando e que também foi o estopim do estalido social em 2019. Então foi isso, basicamente. E o dia em si, como que foi? Como que você ficou aí? E como foi a festa, né? Porque aí as coisas deram certo, né? Aí, então, eu quero falar um pouquinho antes do trabalho prévio da campanha, né? Que foi, a gente teve que... Não é um trabalho que a gente já fazia, mas a gente teve que intensificar, como, por exemplo, sair às ruas e bater de porta em porta chamando as pessoas para votar, né? O que a gente chamou aqui de porta a porta, que é juntar em grupos com os panfletos da campanha, explicando as propostas de maneira muito mais aterrissada, maneira fácil para que as pessoas entendessem. E isso, e o Cast indo para a segunda volta com a gente, um perigo iminente, né? Um entulho da pinochetista, filho de nazi, não só o Bolsonaro chileno, mas é muito mais perigoso do que um Bolsonaro representa no Chile, que é a continuidade do pinochetismo, é regredir 50 anos e matar o processo constituinte que a gente custou, tá pela metade. Né, custou vidas, custou olhos, custou dignidade humana, tudo isso para a gente chegar no estágio que a gente está agora, né? Então, a gente não podia aceitar retroceder. Então, a campanha contou também com um levante fenomenal de movimentos sociais de distintas índoles, sabe? Feministas, sindicatos, artistas, a comunidade cultural foi essencial. Também o apoio internacional que essa campanha recebeu foi uma coisa nunca antes vista numa campanha política desde a volta da democracia, né? Um apoio internacional, a visibilidade internacional que a gente ganhou foi fundamental também para fazer com que a imprensa olhasse, parasse de ficar só ventilando bobagens, né? Porque a imprensa internacional pautando, a imprensa nacional começa a fazer caso. Toma vergonha na cara, né? Porque só presta se o New York Times fala, ou se o Le Monde fala. Exato. Então, foi fundamental esses apoios internacionais e também o levante das mobilizações sociais no Chile foram, assim, cruciais. Feministas, mulheres, sindicatos, sabe? Juntas de vizinhos, que são essas organizações barriais, né? Olha, foi um festival de apoio que foi uma coisa, assim, muito emocionante mesmo. No dia 1, quando se deu a conhecer o resultado de que o Cast tinha passado em primeiro para a segunda volta, a coordenadora feminista 8M chamou uma assembleia no mesmo dia, domingo à noite, chamou uma assembleia urgente. Na quarta-feira, eu estive nessa reunião, foram 3.000 mulheres presentes na Assembleia e 1.000 mulheres conectadas online. 4.000 mulheres, uma Assembleia de 4.000 mulheres para deliberar que, a partir daquele dia, as feministas iam fazer campanha contra o Cast e chamar a votar por Gabriel Boric. Então, assim... E elas foram fundamentais na votação final. Fundamentais. Então, um universo, né, de feministas que não necessariamente eram pró-Boric, a maioria absoluta
muitas não votam, muitas não se interessam, assim, não porque não se interessam por política, não se interessam pela institucionalidade, né? Então, a maioria são autônomos, são independentes, e a população, assim, imediatamente entendeu o chamado da necessidade de defender essa eleição, ganhar essa eleição para ter uma possibilidade maior de que o plebiscito de saída, né, que a gente vai ter um referendo de saída, tenha a possibilidade da gente conseguir levar adiante esse processo que nos custou tanto. Então, foi espetacular a vitória nesse sentido, porque realmente ganhou um apelo popular e trabalho autogestionado em conjunto também com o comando, né, da campanha do Boric. Então, foi muito bonito presenciar, estar aqui, ver tudo isso de perto. Foi muito cansativo, mas valeu muito a pena. Valeu a cada minuto. Agora você pode contar da festa, né? Porque a gente viu as Agora eu posso imagens, né? contar da vez. As pessoas emocionadas na rua, assim. Eu imagino pessoas que... Porque isso me lembra um pouco o Brasil, né? Quando você olhava, tipo assim, pessoas que têm parentes que viveram a época do Pinochet, ou mesmo a época mais recente. Com certeza. E mesmo e o que você falou, né? A lembrança imediata de 2019, né? Que, tipo assim, aquela violência, né? Que brigava aquilo, sabe? Exatamente. É que o Boric também é um Aliás, representante. Explica um pouco assim, essa figura dele jovem, que aqui no Brasil virou meme, né? Eu não sei se aí no Chile tem essa memificação, mas aqui tem, demais. O Boric é uma figura, assim, controversial em alguns aspectos, mas ele também... porque tem uma esquerda assim mais radical, mais autônoma, mais anarquista, que reclama muito do fato dele ser, né, que ele é deputado, o papel dele é dialogar, o papel dele é entrar em acordo. Então, tem uma esquerda mais para essas pessoas, sim, e alguns, inclusive, falam, ele é pelego, não sei o quê. Enfim, eu tenho uma outra leitura disso, mas eu acho que a gente está num momento muito chave aqui no Chile, que o diálogo, nesse momento, para a gente é crucial, porque a gente pode perder muita coisa. Sim. Enfim, ele é uma figura que representa uma trajetória de movimentos sociais estudantis muito importante para o Chile, né, que vem das lutas estudantis de 2011 e que rompeu a binominal, que era um mecanismo pinochetista de concentração de poder e de partidos para não deixar que partidos pequenos independentes chegassem a certos cargos eletivos. Então, ele conseguiu, como independente, romper a binominal e se tornou deputado em 2013. Então, ele vem, depois se reelege, né, funda um movimento, funda o Frente Amplio, funda um partido, né, assina o acordo que possibilitou a abertura de um plebiscito para possibilitar o que a gente está vivendo hoje, que é a Convenção Constituinte, se torna candidato presidencial, se torna um pré-candidato presidencial, né, vai a primárias com um candidato comunista, ganha e se torna candidato e se torna presidente. Então, assim, tudo muito rápido, tudo num espaço de 2 anos. E tudo foi muito, muito louco, muito rápido. Então, nós somos um partido de 2 anos que hoje tem a presidência da República. É absurdo. É louco demais, entende? Então, as pessoas meio que ficaram meio atordoadas com isso. E a gente também, a gente que está aqui também, isso está acontecendo realmente? Vai poder pegar no manche mesmo? Sério? Né? Claro, então, o que acontece?
a gente lutou muito para chegar onde a gente está e comprova que, chegando aqui, o nosso diagnóstico estava correto, de fazer as apostas que nós fizemos, né? Então, o que acontece nessa caminhada que ele vence essas eleições com esse apoio, com essa margem de vitória, que faz com que um candidato pinochetista reconheça imediatamente a derrota, isso faz o país inteiro explodir de alegria, porque já vinha num processo de 2 semanas trabalhando muito para essa campanha, trabalhando muito porque não queria perder aquilo que conquistou, né? E foi uma avalanche de gente na rua. Eu trabalhei na eleição, eu estava de apoderada general num local de votação, porque aqui no Chile você pode, como voluntário, ser observador do processo, né? Mas aí você tem que se inscrever e tudo aquilo. E você precisa de uma pessoa que coordena os voluntários. Então, cada local de votação tem um coordenador desses voluntários. É um voluntário por cada mesa de votação, né? Por pacto. Então, eram 2 candidatos, 2 pactos diferentes. Eu coordenava os voluntários de A Prova de Dignidade e o do outro candidato, os voluntários dele lá. Então, e essas pessoas têm que conviver com harmonia ali, ser educadinho, porque está ali como observador. Claro, sem sair na mão, porque ele está ali para observar e garantir a legitimidade do processo sem interferir, né? Porque isso é crime eleitoral. Então, como responsável por esse espaço, eu tinha que ser a última a sair. Então, assim, quando começou a apuração, eu estava dentro da onde eles estavam digitalizando os votos, onde o Cervello estava digitalizando os votos, então eu via em tempo real o telão. Nossa. E assim, eu não conseguia tomar água, não conseguia beber água. E aí, quando deu 4% de apuração, já tinha marcado tendência. Foi tão rápida a apuração e a distância de uma porcentagem de um para outro estava tão muito claramente marcada que quando deu 4% de apuração das urnas, de total de urnas, já tinha marcado tendência. E meu telefone começou a tocar e eu tremia, assim, e não sabia para onde, o que eu fazia, quem eu atendia, quem eu falava. Então, aí eu já estava vendo todo mundo saindo e buzinaço lá fora e comemorando, porque já tinha dado notícia que já tinha marcado tendência, com 30% das urnas apuradas já tinha sido declarado vencedor. E antes do término da apuração, o oponente já tinha ligado para ele para parabenizar, reconhecer a derrota. Eu cheguei na rua, já estava eu tive que descer do carro e andar muitas quadras, assim, para chegar no local. Estava todo, assim, me molharam de champanhe, de cerveja, mas foi muito legal, foi muito bonito. E ali, tá vendo, Brasil? E sentir esse carinho, essa alegria genuína das pessoas, porque todas as pessoas trabalharam na campanha. Todas as pessoas trabalharam. Porque você tirar uma pessoa da sua casa que não acredita em nada, não está nem aí quem ganha, quem perde, porque a vida dela vai continuar igual. O discurso, né? A retórica. Não vai ficar igual, porque não é tanto faz quem ganhasse, né? Não dá nem que a realidade imediata não mude, porque obviamente é muito difícil, a perspectiva claro. Muda, né? Totalmente. Então, você conseguir tirar uma pessoa de casa para votar, isso também é trabalhar na campanha. Então, muitos anônimos, né, ligando para a família, você vai votar, né? Olha, eu estou anotando seu nome aqui e tal. Aí insistindo com família, com amigos, com parente.
E foi tudo muito bonito, porque uma coisa que não aconteceu aqui no Chile, que eu não vi, que eu pelo menos não vi, é essa polarização extremada que deu no Brasil. Claro, existia um certo nível de antagonismo, né? E alguns embates discursivos muito fortes, mas essa coisa assim, nunca mais eu vou falar com você porque você está votando no fascista ou no racista, no pinochetista. Isso eu não vi. Pelo menos no meu círculo. Isso rolou mesmo. Rolou muito. Engraçado você falar isso, porque pela leitura que a gente faz das notícias daí para cá, né? Parecia que era o mesmo clima. Que legal. Não era o mesmo clima, não, absolutamente. O que estava muito parecido é porque a ultradireita, por mais que, né, o Kass é completamente diferente do Bolsonaro, ele é um cara que fala bem, educado, tem templança, tem um discurso... um discurso super moderado, assim, ele tem atitude, assim, ele tem frases e pensamentos muito fascistas. Só que ele fala isso de uma maneira assim, não, é muito suave. Ele fala muito suave. De maneira muito psicopata, ele olha assim, né, de frente para a câmera e fala bem suave, mas as coisas mais horríveis do mundo. Então, nesse sentido, ele é muito diferente do Bolsonaro. Ele é um cara equilibrado. Ele é um cara equilibrado, ele tem partido e ele também está na política há muitos anos, obviamente, só que ele tem um apelo diferente do Bolsonaro em relação a essa coisa. O Bolsonaro é um deslocado, né? E o José Antônio Castro não. Nada a ver nesse sentido. Então, o que eles se parecem é no pinochetismo, é com o pinochetismo, na defesa do pinochetismo. Aí eles são iguais, né? Mas, nesse sentido, as pessoas pobres, né, de classe pobre, que se sentiram seduzidas pelo discurso do Kass, foi mais pela questão da segurança, do que, né, de que o medo da Chilezuela, aquela coisa toda. Mas quando a gente começou a ir nas ruas e a conversar com as pessoas, a bater na porta da casa delas e conversar, mas a senhora vai votar? Ah, não sei o quê. E por quê? E começava a conversar, você já ia entendendo qual era o medo. A falta do elemento antipetista é uma coisa, né? Porque aí você pode... Tem um trabalho de convencimento diferente, né? As pessoas estão mais... Exatamente. Parece. Aqui, dependendo dos lugares que a gente ia, tinha mais predisposição de escutar e outros não. Certo. Né? Alguns escutavam, outros entenderam, né? E outras pessoas simplesmente, não, eu vou votar pelo outro candidato e tudo bem. Eu, em nenhuma das vezes que saí para panfletar ou para conversar com as pessoas, eu fui tratada de forma assim, de forma violenta, não. Tivemos casos, sim, de companheiros e companheiras que receberam tratamento violento de apoiadores do Castro na rua, mas foram episódios minoritários, aislados, assim, não foi uma coisa assim que marcou determinante na campanha, não. Então, algumas pessoas vieram me comentar assim, o discurso do Boric de Vitória é muito lindo, muito emocionante, mas tem uma hora lá que ele agradece o Castro e convida para trabalhar junto com ele. Eu falei, não, eu acho que você entendeu mal. Ele agradece ao Castro, por quê? Porque nós estamos num cenário onde a ultradireita global desestabiliza processos democráticos. E nós sabemos que o Trump fez isso nos Estados Unidos porque não aceitou perder e que o Bolsonaro com certeza vai fazer isso no Brasil. No Chile, o Castro soube do resultado antes do término da apuração, ele pegou o telefone e reconheceu a derrota.
Esse foi o agradecimento. Esse foi o agradecimento. E sim, tem que agradecer. Por quê? Porque as instituições democráticas e as instituições públicas a gente tem que defender. Porque no frigir dos ovos, os únicos que defendem essas instituições somos nós da esquerda, porque a direita está aí para avacalhar. Mas o Gabriel agradeceu o Caixa porque ele acha que o Caixa realmente vai acrescentar algo. Alguma coisa? Não, ele fez isso para os leitores do Caixa, para quem estava escutando o discurso dele e entendeu. O Boric é um cara humano e generoso e entende os gestos. E esse gesto de agradecimento político naquele momento ali foi para o Caixa? Óbvio que não. Foram para os eleitores do Caixa, que muitos deles são pobres e não são fascistas. Não são fascistas. Quem são fascistas são os financiadores do programa do Caixa. Sim. E ele. Entende? Então, a gente precisa saber identificar quem são os nossos inimigos. Então, esse recado era para a população. Então, nós viemos nessa segunda etapa de campanha para construir um discurso de unidade de esquerdas e unidade de um país que está fragmentado, com medo de um comunismo que só existe na cabeça dos nossos opositores. Toda vez. Infelizmente, né? Quem dera se fosse realmente comunista, mas não é. Né? Aqui, no melhor dos casos, social-democrata. Mas, assim, no caso, a gente tem que pensar em reconstruir um país que está fragmentado, dividido, com medo, despolitizado. Então, aquele discurso era um discurso para a nação, para uma nação que estava saindo de uma eleição super difícil, super angustiante, estava todo mundo angustiado, de um lado ou de outro, né? Então, ele veio dar um discurso para unificar essas pessoas, porque ele vai ser o presidente de todo o Chile, de todos os chilenos, de todas as chilenas. Então, essa é a tônica. Unidade, mas sem vender o nosso programa. Total, muito bom. Aqui no chat estão perguntando, como será a integração desse governo com a América Latina? Aí eu acrescento uma coisa, assim, aí falando, jogando um pouco da coisa do Brasil, assim, comentários, você deve ter visto alguma coisa, eu peguei os mais absurdos, né, porque para que ficar lendo as coisas mais coerentes, né, você vai pelo absurdo, então do Constantino lamentando na Jovem Pan que o projeto pinochetista tá acabando, que é absurdo, e coisas esquisitas, né, tipo o Luciano Huck falar, pô, ele fez um discurso de posse não, de vitória, falando que vai respeitar todos os chilenos, né? Ou seja, dos ricos aos pobres, né? Porque justamente esse temor do socialismo é que a justiça social significa empobrecer os bilionários, né? E alguém até comentou e falou assim, ó, não se engana, não, ele é um cara que vai pela justiça social corrigindo esse erro, você tá viajando, falando besteira. Como que você viu um pouco da repercussão no Brasil e assim, quais vão ser assim, os sentidos, resumidamente, não dá para falar de tudo, mas assim, âncoras desse governo, tanto da relação do Chile com a América Latina, com o Brasil e com o próprio país, né? Assim, o que vai mudar, né, de fato, assim? Então, eu não procurei não ver quase nada do Brasil e comentários no Brasil, porque eu tenho, assim, muita convicção de que o Chile é um país onde existe uma efervescência social muito grande e no Brasil as pessoas só olham para o Chile quando realmente a panela começa a pitar, né? Explode. Mas esse cenário político aqui é interessantíssimo e é o que você não falou, só né? de agora. Há 10 anos está mais ou menos nessa temperatura. Exatamente. Há 10 anos vem esquentando. Em 2019 explodiu e eu fico assim perplexa de que só quando acontece resultado eleitoral que o pessoal começa a olhar para o Chile e não olha o processo. Isso, né, enfim, é bem típico mesmo dessa coisa de
imediatismo, né, que as pessoas só querem saber do resultado, esquece o processo, enfim, fazer o quê? Mas nessa questão, eu não lembro no discurso do Boric ter essa coisa de falar que é união entre ricos e pobres, não, porque se tem uma coisa que ele sempre falou na campanha, na primeira volta e na segunda volta também, é que a gente vai fazer uma reforma tributária, vai taxar a herança, taxar grandes fortunas, entendeu? Isso foi falado assim muitas vezes. O que ele falou é que vai ser presidente de todos os chilenos. Todos os chilenos e chilenas. E isso eu escutei muito bem. Agora, ele não falou de aliviar, tratar rico e pobre do mesmo jeito, porque isso aqui é impossível. O que ele foi eleito presidente porque ele se colocou numa posição de terminar com as desigualdades sociais, levando esse governo a um governo de direito, um governo de bem viver, o fim dos abusos, um governo que persegue a dignidade dos cidadãos e das mulheres, das pessoas historicamente excluídas nesse país, né? Com relação à integração da América Latina, é também não sei se vocês, né, se você já teve a oportunidade de ler, e também quem nos está assistindo, no site da nossa campanha, boricpresidente.cl, vocês podem entrar lá, está online o programa, que inclusive está também separado por áreas, mas você pode baixar ele completo, mas está separado por áreas, e tem um programa de política, de política internacional, onde eu participei na elaboração do programa de política internacional. A questão da integração da América Latina é super importante para nós. Nós nos consideramos um partido Convergência Social latino-americanista, nós temos muito interesse de mudar a relação do Estado chileno com a política internacional. A gente brinca aqui que o Chile é o péssimo vizinho da América do Sul, é o vizinho que não tem relação com ninguém, não está nem aí, só quer saber dos tratados internacionais com os Estados Unidos, e acabou. Isso é um caráter dos governos de direita, né? A Concertação teve uns avanços em relação a isso, à política internacional, porque dentro da colisão da nova maioria na época que tinha com a Concertação, estava o Partido Comunista. O Partido Comunista tem um histórico de décadas de boas relações internacionais, porque é internacionalista, né? Então, o Partido Comunista está também na colisão com a gente, mas independente disso, o nosso partido se declara internacionalista, latino-americanista, e a integração latino-americana, ela é o nosso norte, né? A autodeterminação dos povos, solidariedade, cooperação, né? Todos esses princípios das relações internacionais e da diplomácia também. Mas uma coisa que a gente tem que ter claro, não basta só ser declarada essa integração, ela tem que se tornar viável e materializada na questão da política internacional. E isso são sinais que a gente dá também com relação ao canceler, como vai se configurar a cancelaria chilena, quem vai estar no comando, né, e implementar o programa que a gente colocou, que é um programa de política exterior feminista, né, é um programa de política exterior azul e turquesa. O que quer dizer? Que defende os oceanos, defende as águas, defende os glaciais e defende o meio ambiente. Azul, né, pelos oceanos, e turquesa pela questão ambiental, né? Então, a gente nos declaramos como
um novo governo que faz política internacional conectado com a nossa região, conectado com os nossos vizinhos, né? A gente precisa mudar essa relação entre Chile, Peru e Bolívia. A gente precisa mudar, a gente precisa colocar, né? Obviamente isso tem que ser conversado, é uma decisão que não cabe só ao Chile, ela não é só unilateral, ela é bilateral, né? Precisamos conversar com a Bolívia. Para ser amiguinho, o outro tem que querer também. Né? Exatamente. Então, assim, mas as intenções e as vontades estão, né? Bom. Com a Argentina é um país chave na América do Sul, o Brasil também. Temos, né, a certeza, a convicção, a confiança que o próximo Jair ano mandou no parabéns Brasil... para o Gabriel? Não, foi o único presidente da América Latina que férias, não reconheceu a vitória, porque ele apoiou declaradamente Castro, né? Então, nada que dizer aí, nós também dispensamos dispensamos os protocolos diplomáticos com esse tipo de gente. Então, e como o Garcia Lineira uma vez falou, que eu escutei ele dizendo numa entrevista, que essa questão da integração, ela também tem que funcionar com a paradiplomácia. Com a paradiplomacia, né? Bom, cidades fronteiriças, por exemplo, o Chile, fronteira enorme com a Argentina, tem cidades, principalmente no sul do Chile e da Argentina, que precisam estabelecer, prefeituras que são que dividem fronteira, precisam ter condições materiais de trabalhar suas zonas fronteiriças de comércio e de turismo, e uma certa forma de autonomia regional e municipal para fazer esses trabalhos. E aí é onde o governo entra para pavimentar esse caminho, que faça uma política internacional com vocação de Estado, não dependendo, né, não dependendo do governo de turno, porque hoje está o Boric, amanhã entra um governo de direita e desmantela todas essas relações, que é o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Entrou, colocou aquele boçal lá no Araújo, no Itamaraty, e pronto, acabou, saiu da CELAC, saiu o Brasil do mundo, acabou o Mercosul, acabou tudo, entende? Então, não adianta ser uma integração meramente declaratória, tem que ser coisas que se constroem de maneira muito concretas, para que a região possa avançar em conjunto com coisas muito importantes que estão em pauta hoje no Chile, e muito sensível, que é a questão da migração. O Chile não pode resolver esse problema sozinho, tem que resolver em conjunto com a Venezuela, com os outros países que também estão com esse problema chamado a crise migratória, né? Enfim, isso. Espero que tenha respondido. Acho que sim. A gente está estourando o tempo da Sabrina, ela está muito cansada, tem muita atividade. Eu vou fazer, então, uma última pergunta, uma bem fácil, bem fácil. Tá, joia. Mas só avisar as pessoas que estão acompanhando ao vivo, também acompanhando a gravação, e se vocês quiserem saber mais do processo, né, esse longo processo que a Sabrina, no nosso primeiro papo, que está aí no feed do Telefonemas, ela descreve um pouco melhor que foram esses 10 anos, assim, também vale aí depois se aprofundar em outras pessoas também acompanhar mais a Sabrina para saber, porque aí realmente a coisa fica muito longa. Mas, Sabrina, uma coisa que, para a gente encerrar assim, o papo e também trazer um pouco para o Brasil o que aconteceu aí, porque aí começa todo aquele papo, né? Os bons ventos do Chile, o que a gente pode aprender com isso? E você falou que a gente não seja tão resultadista, né? Que processo é esse que leva um cara tão jovem, né? Aí começaram a surgir os memes, né? O cara tatuado, o roqueiro, o cara que lê Mark Fisher, né? Então, tipo assim, o cara que fica querendo. Fica metaleiro. Ele é metaleiro. Quem tem o documentário do Oasis aí pra eu baixar aqui online, né? Tem vários dois tweets. Claro, ele é metaleiro, é poeta também. E aí é muito engraçado isso, né? Tem um choque de uma pessoa tão jovem, uma pessoa que parece com a gente, já ter o cargo de presidente. Eu acho que esse choque não deveria existir, né?
Mas o que você acha que esse processo, e aí é difícil, lógico, detalhar todo o caminho do processo, mas que lição fica para o Brasil? Porque o Brasil está com a perspectiva... Não tem um jovem que possa ser eleito presidente hoje no Brasil, né? Então, eu acho que o Brasil fica muito preocupado com figuras. Uhum. Sabe? Quem vai ser aquela figura, aquele personagem que a gente vai colocar ali que vai arrastar multidões, né? Que ainda que vem assim revelar que lamentavelmente as pessoas ainda estão presas nessa etapa da forma de fazer política dos anos 80. E o Chile já evoluiu muito em relação a isso. A Argentina também. Você vê a Ofélia Fernandes, aquela deputada super jovem, né, que saiu do movimento feminista, das tomas feministas do Ni Una Menos, da Maré Verde, e saiu da secundária novíssima, 20 e pouco, não sei, eu acho que 18, 17, 19 anos, não lembro, e deputada. Então, essa renovação na política que vem não é só com caras novas, é com projeto político de trás. Então, essas pessoas no Chile que entraram no Congresso e que vieram se consolidando como dirigência política, elas vêm com uma massa de movimento atrás. Não é sozinha. O Gabriel Boric é uma máquina política. Ele nunca perdeu uma eleição na vida dele. Ele, desde os 10 anos de idade, ele presidente de curso, sempre no movimento estudantil, ele nunca perdeu uma eleição na vida dele. Nunca. Então, assim, super jovem, 36 anos, eu sou 8 anos mais velha que ele. 8 anos mais velha. Então, assim, essa máquina política de agregar gente e de convocar também tem um acúmulo por trás de muita visão política, muita visão política, sim, porém não é uma figura sozinha. Você vê que a vitória dele foi construída através das figuras que foram dirigentes estudantis de 2011, que foi a Camila Valleiros, o George Jackson, Carol Cariola, e ele, os 4 ali juntos, e a Isquia Siches, que também foi dirigenta estudantil nessa época. A formação dela é na rota comunista, na juventude comunista do PC, a formação da Isquia Siches, que foi a chefe de campanha agora, que é médica, que foi presidente do Grêmio da Colmed, né, que é o Conselho de Medicina aqui do Chile, que teve um papel chave na questão, na campanha da crise sanitária, né, da campanha de vacinação, que foi um êxito aqui no Chile. Então, ela vem como uma figura que teve transversal, porque é uma figura que não era lida como uma mulher do campo político, era uma mulher de um campo técnico, né, de um campo técnico, que não tinha apoiado o presidente da área da saúde, que vem de uma campanha de vacinação que foi um êxito, né, e que ela também antagonizava com o Pinheira, o Pinheira dava umas declarações, ela vinha com um parecer técnico dela e falava, não é assim, a gente recomenda que faz isso, aquilo, outro. Então, ela vem como essa figura poderosa de uma mulher recém-parida, com um neném nos braços, amamentando, né? E percorre todo o Chile de ônibus, fazendo campanha para o Gabriel Boric. Então, essa geração de dirigência estudantil, com esse acúmulo que resgata 2011, resgata 2018 do movimento feminista e resgata 2019, foi, assim, um boom de emoções e um boom de
também de sensibilidades e de rebeldias, de levantar, redefinir e redesenhar rebeldias, que acumulou tudo isso. Foi um bolsão, né? Um bolsão de acúmulo de lutas também, e que configurou todo assim na figura do Gabriel. E então ele não vem sozinho, não é só ele, é um grupo de dirigentes, mais um acúmulo de lutas respaldado pela cidadania, né? E que gerou essa vitória de 21 de dezembro. Então, assim, o Gabriel hoje é uma figura forte, ele sempre foi uma figura forte, sim, ele sempre foi uma figura forte. Só que ele não anda sozinho, ele tem um programa que o respalda, um programa construído também junto com as feministas, porque as feministas do partido também militam em movimentos sociais, né? Nós, feministas do partido, nos dispersamos em todas as áreas e trabalhamos em todas as áreas. Então, se você ler o programa, as pautas feministas, elas são transversais dentro do programa. Então, eu sou uma feminista que trabalhei dentro do programa de política internacional. Então, as demandas feministas estão ali também. Sim. Você vai na área de saúde, as demandas feministas estão lá. Você vai na área de energia, as demandas feministas também estão lá. Entendeu? Então, assim, de forma transversal. Então, isso é importante. Você construir um programa, acolher as demandas sociais e defender com força. Então, a figura dele também se consolida nisso. Muito bom. Sabrina, te agradecer muito por colar aqui, né, nessa correria, cumprindo a nossa promessa, né? A gente falou, pô, se ganhar tem que voltar. Você voltou, fiquei muito feliz com isso, também com a vitória, né? Acho que é uma conquista muito grande para o partido, para essa luta de vocês aí. E que seja um exemplo para a gente aqui, né? Acho que você deu um caminho aí. Aqui tem muitas outras questões e tal, mas sim, eu acho que tem um caminho aí sim, algumas dicas boas. Com certeza. Eu só quero agradecer também o convite, agradecer que você me procurou. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com a galera que está nos vendo e escutando. E só dizer que esses resultados que a gente está colhendo, essas várias vitórias desde 2019 para cá, que eu estou até assustada, porque eu não estou acostumada a ganhar. Eu falei com meus companheiros que eu vou ficar mal acostumada a ficar ganhando sempre assim, eu não vou querer perder nunca mais. Então, bom, né? Esses resultados é fruto de muita batalha. Eu estou aqui no Chile há 11 anos. Há 10 anos que eu não tiro o pé da rua. Há 10 anos a gente vem lutando, há 10 anos a gente vem respirando gás lacrimogêneo, perdendo amigos, perdendo companheiros, vendo companheiros sendo mutilados na rua, companheiras sendo violentadas, estupradas pela polícia. Então, isso que está acontecendo aqui agora, essa vitória inobjetável, como diz o nosso governador, assim, incontestável, é fruto de muito trabalho, de muita rua, de muito chão, de muita briga, de muita fragmentação da esquerda, desencontros e reencontros, tá? A gente tem que parar com essa mania de achar que os processos, eles são dados. Ah, aconteceu lá, então vai acontecer aqui também. Não é assim. Você não pode existir. Tanto que quando o Castro passou na segunda volta, em primeiro lugar, muita gente no Brasil falou, muita gente que é analista político, analistas e analistas políticos especializados no Chile, falou no Twitter, eu acho que o Castro vai ganhar, infelizmente, é o que eu estou vendo aqui, o meu prognóstico é que o Castro vai ganhar, tudo indica que o Castro vai ganhar. Nós não aceitamos essa situação nem por um minuto, nem por um segundo. Nós levantamos a cabeça e saímos para jogo no minuto 1 do resultado. Sim. Então, isso que tem que ser feito aí no Brasil. Vocês têm um ano ainda para as próximas eleições. É pouco tempo, mas
tem jogo. Então, não ficar esperando a eleição, porque bons resultados de um lado para o outro não acontece por processo de osmose. Tem que ser com luta, tem que observar onde o outro acertou e onde errou, e tentar, claro, fazer algo observando esses processos e, obviamente, respeitando as características e particularidades de cada um. Sim. Mas não ficar esperando a eleição, gente. A eleição não acaba com o fascismo. Nós aqui temos consciência, o Gabriel Boric ganhou, mas a luta terminou? De jeito nenhum. O Cast fez 44% na eleição. 44% é muita coisa. É muita coisa. A gente tem que reconquistar essas pessoas que votaram no Cast. Reconquistar a confiança da cidadania chilena e fazer com que elas tenham vontade de voltar a participar da política de forma constante e cotidiana. Então, a gente não pode deixar isso decair, a gente não pode ficar esperando que as coisas aconteçam, caia do céu. A gente tem que batalhar, correr atrás. Sim. É isso. Como já disse um político aí, procurem. Tem que lutar para as pessoas se reencontrarem, né, consigo mesmas. Acho que esse é o caminho. Acho que até para ele vale pensar nessa frase aí. É uma bela frase. Isso. Sabrina, brigadão. Vou agradecer todo mundo que colou aqui. Vou mandar raid para quem tá vendo na Twitch. Para quem tá no YouTube, muito obrigado. Segue a gente, compartilha, comenta, por favor, dá like. Quem tá ouvindo na versão podcast também, segue, compartilha. Hoje eu não vou agradecer a turma do Apoia-se, assim, nome a nome, para não estourar muito tempo, mas muito obrigado, turma do Apoia-se. Se você quiser ajudar a gente no Apoia-se, é um caminho muito válido. Também tem o QR Code aí do Pix, para quem quiser dar aquela contribuição mais imediata para o Telefonemas, para a gente ficar firme ano que vem. Tem Prime também, tem o Superchat do YouTube, tem o nosso e-mail. Se você quiser me ligar aqui e falar, pô, vou te dar 10 mil reais agora, pode ligar. E tem várias formas de financiar o telefone. Agradecer a todo mundo que está elogiando aqui, ó. O Speed falou que vai mandar para todos os amigos que estavam com dúvidas sobre o Chile. Mandem, compartilhem, porque é uma experiência que a gente precisa ouvir e saber mais e se atentar. Sabrina, obrigadão mais uma vez, turma. Obrigada a vocês, um abraço. Até o próximo. Hasta la vitória. Até.